Oi, meu nome é Jéssica. O nosso projeto aqui consiste em mostrar a aplicação de filtros passa-baixas, RC, em circuitos elétricos, né? Mostrar de forma didática, de forma simples, né? Então, basicamente, existem 4 tipos de filtros, né? Eu tenho o passa-baixos, né, que permite a passagem de frequências DC abaixo de uma determinada frequência de corte. Eu tenho passa-altas, que na verdade seria o contrário, né? Ele permite passagem de frequências acima de uma determinada frequência de corte, né? Eu tenho passa-faixas, que permite a passagem de todas as frequências dentro de uma determinada faixa de frequência. E o rejeita faixas, que seria o contrário do passa-faixas, né? Ele atenua ou rejeita as frequências dentro de uma determinada faixa de frequência. Nesse projeto, para não ficar muito longo, a gente optou aqui por focar nos filtros passa-baixas, né? Então, a gente consegue montar um filtro passa-baixas aqui apenas com um resistor e um capacitor, né? Um filtro simples de primeira ordem, né? E aí, o capacitor, nesse circuito aqui, ele vai funcionar como um curto-circuito para altas frequências e como um circuito aberto para baixas frequências, né? Então, por isso que a gente consegue utilizar aqui esse circuitinho aqui como um filtro passa-baixa. O objetivo aqui é mostrar como funciona um filtro passa-baixas, como que é a aplicação desse filtro, como que ele se comporta em relação à função de transferência e ao diagrama de Bode que a gente viu em sala de aula. Olá, meu nome é Caio e eu vou falar um pouquinho mais sobre a função de transferência. Uma forma mais fácil da gente conseguir analisar esse sistema e obter a função de transferência é analisando a impedância dos componentes do circuito. No nosso caso, é o capacitor e o resistor. O capacitor ele tem uma relação direta com a reatância capacitiva, onde essa reatância é representada por 1 sobre ômega-C, sendo o ômega a frequência e o C o valor do capacitor. E a impedância desse nosso resistor é a própria resistência do resistor. Por conta desse comportamento do capacitor, dele funcionar como um curto-circuito para altas frequências e um circuito aberto para baixas frequências, a gente consegue aplicar o divisor de tensão, resultando assim nos valores de Vout sobre Vin, que é a nossa função de transferência. Desenvolvendo os cálculos, chegamos na seguinte relação. A função de transferência será a reatância capacitiva dividido pela raiz quadrada da resistência ao quadrado mais a reatância capacitiva ao quadrado. Eu sou o Carlos e eu vou falar um pouco sobre como a gente pode construir uma tabela utilizando o módulo da função de transferência que a gente encontrou e pegando alguns valores fixos de resistor e capacitor, pegando seus respectivos valores de reatância capacitiva, das frequências e da resposta em frequência, que é por si só o módulo da função de transferência. Então a gente encontrou esses dados e colocamos aqui nessa tabela. Tendo os dados da tabela, principalmente da resposta em frequência e a sua respectiva frequência, a gente plotando esses dados numa escala logarítmica, a gente obtém um gráfico onde a gente nota que existe um ponto onde ele começa a decair, ou seja, tem uma queda atenuada. Esse ponto onde ocorre essa mudança, ela é denominada como a frequência de corte desse nosso filtro. Nessa parte, a gente mostra dois possíveis cenários de resposta para um sistema de filtro passa-baixa. A primeira é uma ideal e a segunda é a atípica. A ideal seria se tivesse uma resposta
onde o sinal atenuado iria cair de forma abrupta, como se fosse um degrau, o que não ocorre. Ela ocorre de forma atenuada, conforme a frequência vai aumentando, e é o que a gente mostra aqui nesse nosso gráfico. Outra forma da gente conseguir mostrar essa atenuação é utilizando o diagrama de Bode, onde a gente realiza essa plotagem a partir de uma curva características aproximada a partir de retas assintóticas. Então, ela também tem um ponto onde vai ter um corte, né, onde vai ter uma frequência de corte. Essa frequência de corte vai ter o valor aproximado de menos 3,01 decibéis. A conta tá no nosso PDF. E a partir desse valor de menos 3,01 decibéis, ela vai atenuar de forma constante, aproximadamente em relação de menos 20 decibéis por década. Olá, eu sou o Nelson. Concluindo, podemos dizer que nesse projeto conseguimos evidenciar de forma simples e didática como funcionam os filtros passa-baixas e sua relação com a função de transferência e o diagrama de Bode, estudados na disciplina de transformadas de sinais e sistemas lineares. Observamos matematicamente como funciona o diagrama de Bode e o porquê do filtro não se comportar como um degrau unitário e cair de forma logarítmica após a frequência de corte. O filtro passa-baixas, apresentado aqui, tem uma aplicação em diversas áreas. Uma delas é para atenuar tons mais agudos do som, presentes em subwoofers e outros tipos de alto-falantes. Transmissores de rádio também utilizam bastante esse tipo de filtro para filtrar emissões harmônicas, que podem causar interferências em outros tipos de comunicações. Aqui temos a representação de uma ligação simples de um filtro passa-baixas para a separação de baixa frequência em subwoofer, onde o sinal pode partir até mesmo de um computador. O intuito aqui é só de mostrar um extra de um filtro passa-baixo em um áudio, né? Então a gente pesquisou e nós encontramos esse documento que já tinha todo o código feito. Então todo o código que a gente vai mostrar já foi feito por alguém. A gente só modificou as frequências que a gente queria usar de corte. Mas como é algo interessante, então vamos lá. Aqui o código mostra mais ou menos, ele faz a importação de algumas bibliotecas. Nessa parte aqui ele faz a conversão do áudio, né, de MP3 para WAV, e tem também uma função de play. E nesta parte é que ele vai pegar um áudio que está no GitHub e vai fazer a plotagem dele. E o som dele como ele é. Aplicando o filtro passa-baixa para frequências de 500 Hz, se eu não me engano, a gente já consegue notar uma atenuação. Por fim, fazendo mais uma alteração na frequência para 250, a atenuação fica muito mais nítida. Bom, é isso. É só um extra de uma aplicação mais prática, mais visual de como funciona um filtro passa-baixo.
Por fim, aqui é apresentado as referências que utilizamos para a elaboração deste projeto. Em nome de todo o grupo, um muito obrigado.